Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do caso do Léo Lins, tá? O Léo Lins, vocês sabem, foi recentemente condenado a 8 anos de cadeia por falha de entendimento de uma juíza sobre o que é comédia, né? Então, um absurdo, uma decisão totalmente absurda, totalmente descabida, né? A juíza entendeu que ele, ao fazer uma piada racista, ele está sendo racista, o que fere um entendimento jurídico já de muito tempo, uma doutrina já conhecida de que qualquer atividade artística, ela é, por definição, virtual, ela é, por definição, uma encenação. Ela não é de verdade, ou seja, o Léo Lins, ao fazer uma piada racista, ele próprio não está dizendo ser racista, ele está até falando uma coisa que, de certa forma, é crítica ao racismo ali na peça dele, né? Então essa ideia de que porque a pessoa fez uma piada errada, ela tem que ir para a cadeia, é um absurdo completo, um entendimento que está totalmente errado no final das contas. Mas eu concordo que a lei que foi promulgada pelo Lula, de certa forma, dá a entender que isso seria punível mesmo como racismo, né? A lei do Lula não deixa de ser absurda nesse sentido. Mas, de qualquer forma, mesmo com uma lei mal escrita, uma lei mal feita, já é entendimento pacífico dos juízes, do direito como um todo, que atividades artísticas não estão cobertas por esse tipo de coisa. Mas, sabe como é que é? Na era da internet, quando você é condenado de uma maneira absurda como essa, acaba tendo o efeito Streisand, né? O cara acabou ficando mais conhecido, acabou ganhando, que lotou cinemas em São Paulo, lotou palcos em São Paulo, aqui, ó. Humorista transforma processo e risco de prisão em atração para o novo show e lota o teatro, lotou o teatro. E não, com certeza, pô. Falaram pra caramba dele, todo mundo falando sobre essa pena dele, e ele foi lá e lotou o teatro, vai ganhar dinheiro pra caramba, meu amigo. É por isso que eu falo pra vocês, eu torço todo dia para Alexandre de Moraes mandar o Uber Black aqui em casa pra eu ganhar dinheiro pra caramba com esse negócio, né? Esses idiotas acham que estão na era anterior à era em que não, vamos punir a pessoa e não sei o que ela... Se a pessoa fez alguma coisa errada, a punição vai pegar. Mas se for uma punição absurda por algo que a pessoa não fez nada de errado, ao contrário, se volta contra, ou se volta a favor da pessoa, vira um prêmio para a pessoa, né? Essa notícia foi sugerida por Sou Alan, Ciro Impressor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já fez um vídeo aqui no canal, né, criticando muito esse caso da sentença do Léo Lins, sentenciado por piada, por fazer um show, né? É realmente uma coisa absurda, totalmente sem sentido. Mas, enfim, essa foi a decisão da juíza lá, que no final das contas, no meu entendimento, ela interpretou errado a questão da lei. A lei não pode se aplicar a personagens fictícios, a shows de humor, a esse tipo de coisa, pelo simples motivo de que, por definição, é ficção, é uma coisa ali, uma coisa encenada, não é verdadeiro, não se está falando verdades ali, né? Mas, enfim, essa foi a atribuição, né? Foi muito criticada, saiu em vários jornais internacionais, críticas aqui, coisas extremamente críticas aqui da condenação do Léo Lins. Não é a primeira vez, também teve alguma coisa similar também com o Danilo Gentili há um tempo atrás. E da mesma forma, o que resultou disso daí é efeito Streisand, né? É o fato de que quando você é acusado de alguma coisa, quando te botam na justiça para supostamente te criticar por alguma coisa, se for uma crítica válida, se você realmente cometeu um crime, isso vai ser ruim para você, né? As pessoas vão perceber isso daí. Mas se for uma coisa inválida, se for uma coisa que não é vista pela sociedade de forma justa, de forma realmente uma transgressão real, isso só realça a fama da pessoa. É o que eu falo para vocês, a gente está caminhando para o libertarianismo, meu amigo. O justnaturalismo muito mais importante que o justpositivismo. Lembra a distinção, né? Justpositivismo é aquela ideia de que você tem uma estrutura burocrática para produzir leis, né? Se a lei passou por todos os critérios lá, passou pelo parlamento, foi sancionada pelo governo, não sei o que lá, ela é tão legítima quanto qualquer outra lei. Passou pelo critério todo lá, é legítima, tá valendo, você tem que obedecer. Já o justnaturalismo diz que não, que a lei ela só é válida enquanto ela for um consenso social, enquanto a sociedade como um todo compreender que aquela coisa é uma coisa errada, que você realmente não deve fazer aquilo, né?
E existe, lógico, uma série de pontos em comum nessas duas coisas, né? Quando você vê, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal brasileiro, que é o homicídio, né? Matar alguém é uma coisa que tem uma pena e coisa e tal. Isso tanto passou pelo processo de aprovação adequado no Congresso brasileiro, quanto também é entendido como inválido pela sociedade. As pessoas têm certeza que matar alguém é uma coisa errada, né? Então não tem problema, não tem esse risco no final das contas. Agora, outros crimes que supostamente passaram pelo processo positivista, mas que não têm o respaldo na sociedade, que não são leis naturais, que não surgem naturalmente da convivência humana, acabam sendo questionáveis e na era da internet, na era da informação descentralizada e distribuída, você gera mais efeito Streisand do que qualquer outra coisa. Para quem não sabe o que é efeito Streisand, a Barbra Streisand era uma atriz americana muito famosa, foi muito famosa lá nos anos 70, anos 80, né? Agora ela é uma senhora, tá bem de idade, né? E ela morava numa casa muito bonita ali em Malibu, lá na Califórnia, né? Num lugar muito chique, coisa. Ela é muito rica, ela não tá fazendo mais filme, já há muito tempo que ela não faz filme, mas ela é muito rica ainda, uma atriz famosa e coisa e tal, né? Logo que começou a internet, estava começando a internet, não tinha nada ainda, só tinha uns sites meio capengas, né? Um fotógrafo lá da Califórnia decidiu fazer fotos das encostas da praia de Malibu. Então ele filmou toda a região, ele tirou fotos de toda a região ali da coisa. Não, ele não tirou fotos específicas da casa dela, ele tirou fotos de toda a região, mas aparecia a casa dela, né? Era um blog de fotografia que tinha, sei lá, 50 visualizações. 50 pessoas viram aquilo no total. Mas a Barbra Streisand ficou apavorada. Não, que não pode fotografar minha casa, que isso é quebra de privacidade. Entrou na justiça exigindo 50 milhões de dólares do fotógrafo que tirou a foto da casa dela, né? Resultado disso, a questão lá da foto da casa dela, da ação e coisa e tal, saiu em todos os jornais americanos. Todo mundo viu a foto da casa da Barbra Streisand, porque, né, aí apareceu a foto que estava num blog que tinha 50 pessoas, praticamente ninguém. Se não tivesse esse episódio, se ela não tivesse entrado na justiça, ninguém saberia que aquela foto é da casa dela, ninguém saberia nem desse blog, dessa foto, de nada no final das contas. Mas como ela entrou na justiça, criou-se um caso de uma coisa que todo mundo viu que era um absurdo, mas ela entrou na justiça, usou a violência estatal contra essa pessoa. É o efeito Streisand. Acabou que a casa dela ficou famosa, o fotógrafo ficou famoso, o site do cara ficou famoso, tem milhões de visualizações hoje em dia, não sei o que ele fez do site dele depois disso, mas no final das contas esse é o efeito Streisand. É o que o Léo Lins está sofrendo agora, ou está ganhando agora, né? Ou seja, ele foi condenado por uma pena absolutamente injusta, um negócio que não tem nenhum sentido, uma coisa que todos nós repudiamos. O que acabou acontecendo? Acabou o nome dele circulando em muita gente, coisa e tal. Ele devia agradecer a juíza, mandar uma cartinha para ela. Obrigado, olha só aqui, ó. Sala lotada, vai encher o rabo de dinheiro. Pode cobrar mais caro o ingresso agora que vai lotar a sala com a gente querendo ver a coisa dele, né? Ele ainda tá fazendo sacanagem com a condenação dele, ainda tá fazendo brincadeira com a sentença. O que é lindo de ver, né? Porque você percebe realmente como que os positivistas adoram esse negócio de controle. Não, porque tem um processo burocrático. Não, o presidente da Câmara carimbou, aí o outro foi ali, votou e passou aqui e foi sancionado. Então pronto, tá valendo, é lei, tem que obedecer. Não, não tem, é uma idiotice. Lei é um pedaço de papel rabiscado. Tem que obedecer porra nenhuma. É a sociedade que concorda naturalmente quais são as leis válidas. São muito menos que essa montanha de papel rabiscado que o governo rabisca por aí aleatoriamente, né? E é verdade que é muito ruim você ser punido pelo Estado. O Estado é uma organização criminosa, violenta, te bota na cadeia, te sequestra, faz um monte de coisa ruim com você. Ninguém está dizendo para descumprir a lei, porque, né, você pode acabar na cadeia e é chato pra caramba isso e coisa e tal. Mas achar que lei, só porque passou pelo Congresso, é legítima? Não, não é. Eu, sinceramente, não considero nenhuma lei brasileira legítima, a não ser as embasadas pelo justnaturalismo, aquelas que a sociedade concorda que são leis reais, né? Agora, você pode dizer uma coisa assim, mas
E se você não, como é que você garante que todas as pessoas concordam? E se tiver uma pessoa que não concorda com aquilo ali, né? Tem toda uma descrição específica desse tipo de coisa baseada justamente na ética argumentativa. Lá no meu canal Ancapsu Classic eu descrevo a ética argumentativa no vídeo chamado O que é a ética argumentativa, que é justamente a base de você ter um sistema coerente para o mínimo ético, né? Fora desse mínimo ético, você tem os contratos que você faz com as pessoas. Você assina um contrato aceitando determinadas regras, a lei privada. Se você aceita voluntariamente uma regra, aí ela está valendo. Bom, parabéns ao Léo Lins por isso daí, ganhou uma fama bacana com isso, né? Aqui, olha como é que o pessoal do Globo aqui está chateado, né? Não, porque na primeira apresentação de São Paulo ele dedica boa parte do espetáculo a criticar o que chama de politicamente correto, zombar do judiciário e debochar das mesmas minorias que o colocaram nos bancos do réu. Não, não foi a minoria que colocou ele nos bancos do réu, não. Foi uma juíza com mau entendimento sobre a lei, sobre o que é a lei, né? As minorias não falaram nada, até porque as minorias não têm uma voz direta nesse assunto. É o governo fazendo isso. O governo que fez esse tipo de coisa, né? As minorias que não gostam do que o Léo Lins fala, é só não ir no show dele, pô. Ninguém é obrigado a ir no show dele. Ah, você acha as piadas dele ruins, não gosta do tipo de piada que ele faz? Pô, não vai no show dele, pronto. Problema nenhum, né? E aqui, ó. Essa fila enorme é pra quê? Perguntou alguém que estava passando na noite da última quinta-feira, ao cruzar um monte de fãs que esperavam para entrar no Teatro Gazeta na Vida Paulista. Lotou o teatro, cara. Léo Lins tá se dando bem pra caramba.